Olá pessoal, hoje é dia 1º de maio, portanto eu me senti na obrigação de fazer um vídeo, né, de falar alguma coisa, porque para mim o dia 1º de maio é um dia muito especial. Primeiro porque foi o dia em que o mestre Saint Germain ascensionou. E para quem não sabe, eu sou bastante ligada na fraternidade branca, tá? E outra coisa, foi num dia 1º de maio que eu lancei meu primeiro vídeo no YouTube. Então é um dia que para mim é especial, né? E aí hoje de manhã eu li duas notícias no YouTube que eu achei assim, muito interessantes. A primeira delas é a história da capivara Filó, tá? Que eu estava assim bastante apreensiva com o desfecho daquela história, porque, enfim, a capivara é a coisa mais fofa do mundo, né? E eu achei um absurdo o IBAMA, enfim, se meter no meio e pegar o bichinho. Eu até entendo o lado do IBAMA, né? Porque eles dizem assim, ó, é um animal silvestre. Um animal silvestre, você não pode simplesmente deixar que as pessoas queiram, porque senão as pessoas começam a ver aqueles vídeos e daqui a pouco todo mundo quer capivara. E o ser humano é tão doido que eu até não duvido que muitas pessoas peguem uma capivara para botar dentro de um apartamento. Eu até nem duvido, tá? Mas, por outro lado, você tem que ver que aquela questão ali daquele rapaz do Agenor é diferente, porque ele mora no meio da floresta, numa casa ali simples, que não tem cerca, nada. Então, na verdade, ele mora no meio da floresta com os bichinhos. E os bichinhos são livres, eles podem ir e voltar a hora que eles quiserem e tal. Então, existem até outros casos de pessoas, por exemplo, que têm leões e tal, e fazem vídeos no YouTube e mostram, e ninguém diz nada, todo mundo acha normal. Aí quando é aqui uma capivarinha que é bem tratada, né, o IBAMA vai lá e retira e tal. E deu toda aquela polêmica, mas enfim. Hoje teve um final feliz, porque a capivara retornou para esse Agenor, para o seu tutor, né. Então, eu fiquei pensando assim, uma das coisas que eu vi assim, foi na frente do IBAMA, né? Como as pessoas estavam, como elas se mobilizaram, como as pessoas estavam lutando para que a capivara voltasse para o Agenor, né? Então eu achei aquilo muito bonito. E quando eu percebi isso, eu fiquei pensando assim, nossa, mas o ser humano, eu acho que na sua grande maioria o ser humano é bom. Claro que existe gente ruim mesmo, existem psicopatas e um monte de coisa, mas eu acho que na sua grande maioria o ser humano, ele tem uma índole boa, né? Então as pessoas, quando elas sabem o que está acontecendo, elas mudam, elas se mobilizam em prol daquilo. E eu acho que o grande problema da humanidade são dois, né? Um deles é a ignorância. Bom, ignorante todos nós somos, é claro, todo mundo é ignorante em alguma coisa, né? Porque ignorância significa ignorar, né? Então, todo mundo é ignorante em alguma coisa, ninguém sabe. Mas o outro problema do ser humano que eu vejo é a preguiça, né? Porque se nós somos ignorantes, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estudar, a gente tem que buscar, né, a informação. E a grande maioria das pessoas não faz isso, elas preferem ficar na sua zoninha de conforto e, enfim. Né? Então o próprio Bolsonaro, né, sempre dizia isso, o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Né? E até na Bíblia, né, fala isso, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é aquela coisa assim, ó, se o ser humano, eu fiquei pensando assim, soubesse de verdade o que acontece, por exemplo, com os animais, um matadouro, uma coisa assim, com certeza as pessoas, a grande maioria delas, parariam de comer carne. Porque é aquilo que eu falei, né, que a Linda McCartney, né, uma vez disse que se os matadouros tivessem paredes de vidro, ninguém comeria carne, né, porque aí iriam ver o horror que fazem com os animais. Mas aí, logo depois eu me deparei com uma outra notícia que eu achei, no mínimo, assim, bizarra. Que parece que jogadores da seleção, jogadores brasileiros de futebol da seleção brasileira, no Catar, eles tiveram um jantar lá que eles comeram carne folheada em ouro. Né? E aí as pessoas, eu achei muito engraçado, porque as pessoas todas começaram a falar que horror, né, e tal. E aí teve um monte de programas das pessoas dizendo que aquilo era ostentação, que aqueles jogadores eram pessoas pobres que vieram, né, da pobreza e hoje comendo, né, essa ostentação toda com tanta gente no mundo passando fome, aquela coisa, aquela velha história de sempre, né?
aquele sensacionalismo. Bom, aí eu fui pesquisar, na verdade, sobre o ouro. O ouro, né, ele na verdade ele não tem valor nutricional nenhum, tá? Ele pode ser comido ali, no caso, que não é ouro de joias, tá? Na verdade, o ouro usado para alimentação é de 23 a 24 quilates, tá? Então, ele é um ouro extremamente puro, tá? E ele é colocado em pequena quantidade. Ou existem umas folhas de ouro que eles colocam, né? Para ficar folhado, para ficar tudo dourado, né? Umas folhinhas que são extremamente finas, tá? Mas não tem gosto de nada. E não tem valor nutricional nenhum, ou seja, é ostentação mesmo, né? A verdade é essa. Mas aí, o que eu achei estranho nessa notícia, obviamente, foi o seguinte: as pessoas estão preocupadas com o ouro, com a folha de ouro e não com a carne. Então, quer dizer, eu fiquei olhando para aquilo assim, ou seja, o que as pessoas estão comendo? Um pedaço de cadáver folheado em ouro. Ou como diria o Ramatiz, né, despojos sanguinolentos embrulhados, né, folheados a ouro. Quer dizer, ou seja, parece que você tem lá seres que ainda não saíram da idade da pedra, entendeu? E que descobriram o ouro e botaram o ouro ali em cima e tal. É um negócio assim tão louco, tão bizarro, porque eu fiquei assim impressionada, porque a notícia girava em torno do ouro, do preço do ouro, da ostentação, mas ninguém foi capaz de falar da carne, do que está por trás da carne, ou seja, da dor, do sofrimento, da violência, da crueldade imputada aos animais. Isso ninguém lembrou, isso ninguém falou, né? Ficou tudo girando em torno, em cima do ouro, né? Olha, eu arriscaria até dizer que daqui a pouco as pessoas não vão estar mais querendo comer picanha, e sim vão começar a querer comer ouro. Ou seja, vão estar preocupadas em comer cadáveres com ouro. Gente, isso é a Terra, isso é o planeta Terra. E é por isso mesmo que nós estamos numa transição planetária, e é por isso mesmo que tem que ser feita essa limpeza e nós temos que mudar todos os nossos paradigmas, né? Enfim, é isso, gente. Eu só espero que vocês pensem no que eu estou dizendo. Enfim, não quero que vocês concordem comigo. Eu gostaria que vocês pensassem no que eu estou dizendo. Se vocês concordam ou não, ok. Enfim, gente, é isso. Fiquem com Deus e namastê. E bom 1º de maio, tá? Que é o dia do trabalhador e dia do nosso querido mestre, tá? O mestre da era de Aquário, o mestre Saint Germain, que no passado ele era José, numa encarnação passada, ele foi José, o pai de Jesus. Portanto, namastê.